Está começando mais um Talk da Saúde Cast, um lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Talk da Saúde. Hoje com um tema que entra ano, sai ano, a gente sempre fala, volta. E ele continua nas top trends. O Google não cansam de pesquisar isso no Google. Verdade. Mas a gente está sempre tem atualizando. Sua relevância, né, Edma? Por isso que a gente vai trazer ele aqui, porque a gente vai trazer a visão que você deveria mesmo prestar atenção. Essa é a visão linkada com saúde. Mas antes de mandar uns recadinhos, galera. Como é um assunto muito procurado, lógico, tem muita ciência e pesquisa em cima dele. Logo, a gente tem que sempre atualizar ele aqui no Talk também. Por isso. Sim, Rafa, vamos de recado. Vai. Então tá. Galera, lembrando que a gente tem nosso portal da saúde, www.talkdasaude.com.br. Então, entra lá, tem muita notícia boa. A gente está com um blog agora no ar. Tem alguns cursos que a gente indica. Dá uma olhada lá e em breve vão ter novidades que vão ajudar muito, principalmente se você é aquela pessoa que está sem tempo para estudar, mas faz questão de continuar por dentro do que está rolando na ciência, tá? Então, fica ligado porque a gente vai fazer isso. O que mais, Edma? Além disso, agora a gente também está em vídeo lá no YouTube. Se você gostar de alguma parte específica desse episódio, vai lá na nossa playlist direto ao ponto, que você vai encontrar o corte dessa parte, e assim fica mais fácil você encaminhar para alguém. É isso, galera. Se tiver alguma dúvida e quiser compartilhar, por favor, nos mande um direct ou comenta na nossa fotinho lá do episódio, que a sua opinião e as suas dúvidas, com certeza, se a gente não souber, a gente vai perguntar, a gente marca o convidado. E o spoiler que a Edma já deu, a gente vai falar hoje sobre emagrecimento. A gente vai saber sobre o que a ciência tem falado, tá? É uma questão onde a gente tem muitos altos e baixos, tem muitas divergências de opiniões, tem muitas dúvidas. Será que eu preciso, por exemplo, comer menos e ter um gasto calórico maior, um gasto energético maior? Essa é uma das dúvidas muito que as pessoas perguntam muito comentadas. E a gente convidou hoje aquela pessoa que já veio aqui 375 vezes no Talk da Saúde. Nosso porto seguro, né, Rafa? Quando a gente quer falar sobre alguma coisa atualizada, a gente fala, vamos convidar o Alan, porque com certeza ele está atualizado sobre isso. Com certeza. Eu fico louca quando ele volta a ser ativo na internet, que eu falo assim, é essa hora, vamos convidar. É a hora, ele tá animado. Quando ele posta um vídeo, pessoal, fica a dica aí para quem quer convidar ele para alguma coisa. Espera ele postar um vídeo, vai no direct. Alan Baixo. Alan, obrigada por mais uma vez no Toque da Saúde. Eu acho que é a 4ª vez, né? Eu acho que é recorde. Não, sem dúvidas é recorde. Mas eu acho que é a 4ª ou a 5ª vez. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui. Eu duvido, mas para quem não te conhece, por favor, se presente. E já entra na introdução de por que falar de emagrecimento. Ok, antes de me apresentar, eu queria... Posso ler umas palavrinhas aqui do filósofo estoico Sêneca? Lógico. Caraca, maluco. Meu podcast agora vai pro top 1. Eu vou ler Sêneca agora, gente. Ai, meu Deus. Vão ler porque Sêneca, eu acho que tem tudo a ver com vocês e é o recado inicial que me pareceu muito importante trazer. Ele diz aqui, as palavras devem ser espalhadas como sementes. Não importa quão pequena a semente possa ser, se uma vez encontra terreno favorável, desdobra sua força e de uma coisa insignificante se espalha para o seu grandioso crescimento. A razão cresce da mesma maneira. Não é grande à primeira vista, mas aumenta à medida que faz seu trabalho. Poucas palavras são ditas, mas se a mente realmente as apanha, elas entram em vigor e brotam. Sim, ensinamentos e sementes têm a mesma qualidade. Eles produzem muito e ainda assim são pequenas coisas. Apenas, como eu disse, deixem a mente favorável recebê-las e assimilá-las. Então, por si só, a mente também produzirá abundantemente por sua vez, retribuindo com mais do que recebeu. É isso que vocês vêm fazendo nesse trabalho maravilhoso que começou dentro da pandemia. Essa sementinha que foi plantada lá em março, abril de 2020, se eu não estiver enganado. Então, vou me aproveitando das palavras do Sêneca para dar um agradecimento em nome de todo o público de vocês, do qual eu faço parte, por todo esse trabalho lindo, de tanta contribuição que vocês vêm fazendo. Essa sementinha maravilhosa que hoje, para mim, já é uma floresta. Obrigada, Rafa, por essa você não esperava, hein, Rafa? Por isso que é nosso amigo, eu ia brincar, né, Rafa? Eu ia zoar ele. Nossa, até me arrependi. Pode zoar. Acho que a zoação agora cai bem. Não, eu ia zoar o começo, na hora do Sêneca, que eu falei assim, caraca, Sêneca, ó, subiu. Lembrando que, olha só, Edma, esquecemos de dar um recado e vou aproveitar e falar do Alan. Galera, o Spotify,
ele pede que a gente avalie. Então, se você é ouvinte do Toque da Saúde assíduo, por favor, vai ali na estrelinha e avalie a gente. Depois desse Sêneca, a gente não aceita menos que 5, né? Não tem como você não ser 5 estrelas. Mas obrigada pelas palavras, Alan. Realmente, seguimos plantando sementes. Aqui o Toque é uma delas, você planta há muitos anos também. Mas uma coisa me chamou a atenção nesse texto, a importância da mente aberta, de você se tornar um lugar propício para receber as sementes. Então depende muito também com a intenção que você vem escutar o Talk, sempre com um lugar de aprendiz eterno, né? Muito interessante o texto. Muito obrigada. Aprendiz eterno, todos nós. Aqui eu tenho certeza que eu estou falando com 2 pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, nesse sentido, mesmo pensamento, eu nem diria, mas a mesma postura, que essa é uma postura nossa de aprendizado eterno. Que é isso, na verdade, é isso. No final do dia, é aprendizado para sempre. E aí você pediu para eu me apresentar, Rafa? Por favor. Eu sempre gosto de falar que eu sou professor, eu tenho um certo orgulho de falar que eu sou professor. Professor, eu falo só professor. Eu acho que é uma aspiração minha, uma coisa que eu gostaria realmente de ser. Então eu falo para tentar me tornar e exercitar um pouquinho isso. Eu entendo que eu acho engraçado, vou ser meio chato aqui, a gente fala, eu trabalho com o que eu amo, eu faço o que eu amo. Se eu fizesse o que eu amo, eu acho que eu estava dormindo agora, ou então estava tomando uma cerveja. Entre outras coisas assim prazerosas que a vida nos dá. Mas eu aprendi a me apaixonar pelo que eu faço, apaixonar com cuidado, mas me apaixonar. Essa paixão me faz ter uma dedicação, porque eu entendo muitas limitações minhas para conseguir captar, interpretar e absorver conhecimento. Então eu me dedico, acredito eu, até que mais do que a média, por conta de uma dificuldade que eu tenha, que eu enxergo em mim, uma dificuldade de aprendizado, que fala assim, eu preciso me dedicar mais do que a média, porque senão eu não vou estar junto da média. Por isso eu me dedico mais. Então são 2 características de estar apaixonado, me apaixonar pelo que eu faço, não fazer o que eu sou apaixonado, o que eu amo. Por conta disso, me tornar uma pessoa dedicada e ter muita atenção, ser muito atento, algo que eu aprendi com meu pai muito novo. Isso eu não consigo explicar o quanto é importante essa palavra atenção nesse sentido, mas uma das atenções é essa paixão, porque a paixão, ela cega. Paixão e ódio são 2 coisas que cegam e que fazem você perder o caminho, ainda mais nós que somos seres humanos enviesados. Uhum. Por isso, eu me identifico muito dessa maneira, essa paixão que me leva à dedicação, mas me mantendo sempre atento a tudo que está acontecendo à minha volta e a mim mesmo, para eu poder sempre me manter evoluindo e da melhor maneira poder contribuir com as pessoas. Essa, para mim, é a minha apresentação. Eu sei que se espera um currículo e tudo. Para não deixar sem essa parte, eu estou trabalhando como personal desde 1997, fui provisionado na profissão, sou formado em Educação Física, especialista em logística, que eu já nem conto mais, que já se foi. Eu fiz a especialização lá no COPEAD em 2014. Pergunta se eu voltei para buscar o diploma. Tamo junto. Aliás, me perguntaram, por um acaso foi ontem que me perguntaram isso, alguma coisa de diploma, eu falei, cara, se não fosse a necessidade de se registrar no CREF, eu não tinha nem buscado de Educação Física. O pessoal vai ficar bravo comigo, mas não teria voltado para buscar o diploma de Educação Física. É uma coisa minha, a gente pode debater isso num outro momento, pessoal, não fica chateado. Neste momento, nós perdemos toda a audiência que a gente ganhou. Nada. Eu acho que isso gerou curiosidade neles, na verdade. Eles vão seguir aqui. Tá marketing. Tá marketing. Você está aprendendo a audiência, ela está seguindo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um rapaz que em 97 era provisionado, 2014 fazendo pós em logística. E o emagrecimento, onde que entra na sua vida? O emagrecimento, eu acho que vocês me perguntaram isso no podcast anterior, qual o risco de eu contar uma história um pouco diferente, porque a gente conta de acordo com a reflexão que a gente tem no momento. Não sei, mas tem 2 momentos importantes. Primeiro, quando eu comecei como personal em 97, mas entrei na sala de musculação como professor a primeira vez em 2002. E óbvio que recebi muita gente querendo emagrecer. E o que aconteceu? Fracasso na maioria dos casos. E por quê? Cara, foi no nutricionista, eu tinha muito caso dessa pessoa, não, estou comendo menos, estou fazendo tudo certinho, estou aqui, estou fazendo exercício, o cara na balança não desce 1 graminho, né? Não dá uma variação que me diga, pô, realmente estou perdendo peso. E tem casos que a pessoa perdia peso, aí perdia peso, 3 meses, pá, cheguei e tal, eu encontrava a pessoa 1 ano depois, ou dentro da academia mesmo, ali 6 meses depois, 7 meses depois,
o mesmo peso novamente. Isso me gerou uma curiosidade na época. Depois disso, eu engordei pra caramba. Fiquei com sobrepeso e fiquei com ali 0,3, 0,2 no IMC para virar uma pessoa obesa. Para chegar no IMC de 30, que caracteriza uma pessoa obesa, segundo a Organização Mundial de Saúde, para a nossa população. E um dia eu me senti muito mal, eu falei, caramba, estava no churrasco, tomando a cerveja, e de repente deu uma sensação ruim, perdi um tio com infarto aos 40, quando ele tinha 41 anos de idade, e nessa época eu estava com 39. Eu falei, eu preciso tomar vergonha na cara. E aí, para mim, eu posso falar, eu tenho que tomar vergonha na cara. Isso é um assunto polêmico também, não sei se a gente vai tratar aqui hoje, talvez a gente passe por isso. Toma cuidado, senão a gente demora demais. Então, por conta desse meu tomar vergonha na cara, eu precisei estudar um pouco e comecei na questão calórica a emagrecer, contando caloria. Pô, funcionou maravilhosamente bem. Baixei um aplicativo, consigo ser muito metódico quando precisa. Comecei a perder peso, aí a galera fala, né? Pô, legal, tá perdendo peso e tudo. E, de repente, eu olhei, comecei a calcular. Falei, cara, quando eu chegar no peso que eu quero, eu vou engordar de novo. Por quê? O esforço que eu estou fazendo, eu não vou sustentar se eu viver mais 30, 40, 50, 60 anos, eu não vou conseguir viver com essa dietinha todo dia. Isso não é vida. Como é que eu faço? E aí, Edma, eu dei a minha primeira investida de estudo. E achei umas teorias interessantes, algumas coisas interessantes, e comecei a fazer o seguinte. Como eu estava num trabalho que me consumia muito, eu não ia ter muito tempo de estudar mesmo, comecei a fazer experiência comigo. E aí, experiência, né? A famosa, fugiu a palavra agora, o estudo de caso. Fiz comigo mesmo um estudo de caso. Fui testando, fui mudando, fui mexendo, ensaio, erro, e acertei, estou aqui hoje. Isso começou em 2000, ali entre 2012 e 2014. 2014, efetivamente, 2013 para 2014, efetivamente, eu comecei a me cuidar. No final de 2014, se eu não me engano, eu já estava com peso que eu achava legal, já estava conseguindo manter o peso sem passar fome. E aí, se eu não falar, me cobrem alguma coisa que é uma coisa que eu já falei na internet e não dei sequência, porque eu sou um lixo no Instagram, que é a questão do déficit energético espontâneo. Então, eu consigo me manter magro hoje, sem passar fome, sem abrir mão da minha cervejinha, sem abrir mão de algumas coisas que me dão prazer. Foi assim. E depois disso tudo, eu saí da Bodytech, passei a ter um pouquinho de tempo a mais para estudar. No outro podcast, vai lá, que eu falei sobre isso com a Edma, quanto ela me foi um atalho. E, cara, no estudo da evolução, Edma, eu caí no trabalho do Herman Pontes de 2015, e esse trabalho me despertou para o assunto, e de lá para cá eu venho passeando nele. Eu digo passeando porque eu não consigo... Nós, né, na nossa rotina, a gente não tem um tempo... A gente nunca acha que está estudando o suficiente. Isso é fato também, né? Não o quanto a gente gostaria, né? Nunca, jamais. É impressionante. Entendi o seu caminho. Eu comecei a estudar esse assunto... Estudar não, né? Nem perto de você, mas a me interessar para uso próprio também. O Paulo Machado, nosso colega de profissão, me deu um livro chamado Por que Engordamos? E eu lembro que esse livro me chamou muita atenção, porque eu falei... Gary Taubes. E é um estudioso também, um curioso também da área. E eu falei, mas é verdade, assim, tipo, por que a gente engorda? E Alan, por que falar sobre isso é importante? Porque se preocupar com o fato de engordar é relevante hoje em dia. Por que a gente não pode simplesmente engordar e não se preocupar? Pergunta difícil, eu sei, mas vai lá, eu sei, tenho certeza que você consegue. Ainda bem que você já me ajudou, porque realmente é muito difícil responder essa pergunta e tomar cuidado para não tomar conta do podcast inteiro. A gente está com tempo. O que acontece é o seguinte, por que é importante se preocupar com isso? Por que é importante se preocupar com a obesidade? Vocês falaram aí que o assunto era... como é que foi? Emagrecimento. O assunto é emagrecimento, mas teve alguma coisa que vocês falaram que me chamou a atenção, porque é como se nós precisássemos provocar o emagrecimento quando estar com uma composição corporal mais magra deveria ser considerado o estado natural. Você pegar aquele artigo espetacular do James Land, de lá de 2020, que você me mandou, Edma, ele tem uma figura, e eu, de vez em quando eu vou só chamar a atenção que eu falei sobre isso no podcast anterior. Uhum. Tem uma figurinha espetacular que ele fala, num ambiente
onde o ser humano evoluiu, mesmo você tendo uma genética, uma predisposição a algum biotipo diferente do biotipo mais magro, você continuava magro, porque não tinha como ter um aporte energético ali que te fizesse engordar. Então, o estado natural do ser humano, em primeiro lugar, ele é um estado magro dentro do ambiente para o qual ele evoluiu. Isso, talvez eu fique muito rápido eu falar, mas aí eu acho que o nosso ouvinte vai ter que ouvir alguns podcasts que vocês têm falando de evolução para poder entender um pouquinho, até o próprio podcast anterior, a pessoa vai poder entender um pouquinho isso. Daí me chama a atenção as pessoas tratarem a obesidade por causa de uma questão de preconceito que existe, por causa de uma questão de discriminação que existe, mas a partir disso romantizar o problema. Você tem um problema, você tem um preconceito e em vez de procurar a solução, você cria outro problema. Vou fazer um paralelo aqui rapidamente. Você pegar a AIDS, posso estar enganado aqui com relação à época exata, a minha memória da minha adolescência, ali década de 80, década de 90, quando a AIDS aparentemente deu um boom, que veio de preconceito. Se a pessoa soubesse que o sujeito na frente dele estava com AIDS, ela não apertava nem a mão. E houve uma luta enorme, campanha contra o preconceito contra o aidético. Mas a luta contra o preconceito contra o aidético não excluiu os estudos os estudos chama de prevenção terciária, que é aquela de secundária e terciária, que é como é que a gente recupera a pessoa que tem a doença, como é que a gente combate a doença depois que ela está instaurada, número 1. E número 1 não, o outro lado, a prevenção, campanhas preventivas, o que precisa fazer para evitar, não é porque tem um preconceito contra a AIDS, que agora vai ser legal, então todo mundo ter o HIV. Não, tá tudo certo, pode pegar o HIV. O problema é o preconceito. Então, nós temos 2 problemas. Precisam ser tratados de maneiras diferentes, precisam ser separados. E eu acho que na obesidade, eles acabaram se juntando. Talvez eu esteja misturando um pouquinho o assunto. Vou voltar então. E aí tá, legal. Até agora você só fez um paralelo e tudo, mas por quê? Porque a obesidade, você pegar o trabalho da McKinsey de 2014, 2015, ela é o 3º maior custo com saúde do planeta. Só perde para arma de fogo e cigarro. A causa indireta de morte é a 2ª, só perde para o cigarro. A obesidade, se você pegar um trabalho publicado, agora não vou lembrar de todos os artigos, né, Edma e Rafa? É impossível, mas você tem um trabalho interessante que mostra que a população atual dos Estados Unidos, a população mais jovem, corre o risco de ter uma vida mais curta que os pais pela primeira vez na história, depois de décadas de aumento da longevidade. A cada geração que passa, a geração vive mais que a anterior. Se eliminasse a obesidade, essa curva invertia. Não dá para romantizar esse problema. O risco de morte de um obeso pode aumentar em até 20%. Risco de doença cardiovascular e mais. Aí a gente, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar. Mas e a obesidade? Tem uma obesidade saudável? A gente pode falar dos parâmetros da obesidade saudável, se vocês quiserem. Mas isso é outra confusão. Porque você pega a obesidade saudável, mesmo no cara que está com a obesidade que é chamada saudável, ele tem maior risco de desenvolver doença gordurosa do fígado. A obesidade sozinha, ela é o maior fator de risco, maior do que o cigarro. Para alguns cânceres, como, por exemplo, câncer de fígado, câncer de rim e câncer de bexiga. Não à toa, quando você olha, mesmo a obesidade metabolicamente saudável é fator de risco para doença gordurosa no fígado. Então, é um assunto que não dá para brincar. Os números estão aí, números que eu digo, né, os dados mostram, estudo do The Lancet com mais de 10 milhões de pessoas, são vários estudos juntos, um corpo de cientistas que se juntaram para verificar que entrou em sobrepeso, passou do IMC, a partir de 25, você já começa a aumentar o risco de morte prematura. Risco de morte prematura. Morrer antes da hora que você morreria numa situação mais natural. Ô, Alan, como é que tá isso daí com relação ao IMC? Ele é um marcador fidedigno para a gente diagnosticar a obesidade? Existem outros? Como é que está isso na ciência? O melhor marcador deveria ser a medida do percentual de gordura, Rafa. Mas o IMC é o que permite a gente ver a população de uma maneira mais rápida. E por mais que se tenha crítica, você pode ter uma pessoa com IMC de 30, com diferenças de uma gordura mais visceral, uma gordura menos visceral. E aí algumas pessoas se apegam a isso para dizer, mas a minha gordura ela é mais subcutânea, então ela é menos nociva.
não existe nenhum nível de obesidade, mesmo com essas pequenas diferenças, que seja saudável de fato, pelos fatores que eu mencionei anteriormente. Aí, a pergunta do IMC é legal porque é o seguinte: se você for avaliar pelo IMC, a população dos Estados Unidos hoje está em torno de 40%, 45% das pessoas obesas. Já tem isso tudo? É mais ou menos isso. Eu posso estar errado. Caraca! Os Estados Unidos é um absurdo. Tanto que tem um trabalho mostrando que talvez eles estejam estabilizando, segundo a hipótese do Speakman. A última vez que eu olhei era em torno de 40% a 45%, e que talvez estivesse estabilizando, o que faria sentido pela teoria, pela hipótese levantada pelo Speakman da deriva gênica que nós falamos lá no podcast anterior sobre esse assunto. Você consegue lembrar para o pessoal, Alan, como que mede o IMC para ele fazer isso em casa? Certo dessa vez. Certo dessa vez? Lembrar certo, da outra vez eu errei. Eu nem ia lembrar disso, tá vendo? Nem ia lembrar disso. Olha, é a massa corporal, o peso, né, que você vê na balança, dividido pela estatura ao quadrado. Essa estatura em metros, que eu falei em centímetros no anterior. Então, se tu tiver igual a mim, 1,65 m, você vai colocar 1,65 ao quadrado, vai pegar seu peso e vai dividir por isso. Isso aí. E se você tiver acima de 30, você já está nos primeiros níveis de obesidade. Com 30, você já é obeso. É igual ou maior que 30. Igual ou maior que 25, você já tem sobrepeso. Até 24,9 é considerado normal. As pessoas não gostam quando falam normal. Eu trocaria normal por natural. Certo. Que eu não sei nem se são sinônimos nesse caso. Mas já tem uma questão aí envolvendo toda essa briga do preconceito. Esse natural daria um outro podcast também. Isso. Se a gente considerar um ambiente hoje... Não. Talvez o natural já mude, exatamente. Essa pressão seletiva, a gente vai ficar aí, dar uma outra discussão. Mas aí voltando, Rafinha, assim, é muito criticado o IMC, e realmente ele tem uma limitação, mas olha só, quando você tira o IMC, aparentemente, nos Estados Unidos, independente do IMC e do sobrepeso que tem lá, 90% da população está com os níveis de gordura acima do que seria considerado saudável. Então, talvez, se um dia tirarem o IMC, a coisa piore. Se um dia conseguirem... Talvez, não é nenhuma afirmação minha. O Alan falou que se medir diferente, todo mundo está gordo. Não. Falando que, assim, pode ser que ao mudar a medida, a maneira que se olha o assunto, e se fizer medidas mais invasivas e mais precisas, pode ser que o susto seja ainda maior. Você fez um vídeo essa semana com relação a erro de algumas coisas e me lembrou. Queria que você explicasse aqui agora o que você quis dizer com aquele estudo que foi polêmico na época. Qual foi o ano dele? 2020? 2013 ou 2014, da Caterine Flegel. É antigo, né? Oi? É bem antigo, porque a polêmica veio agora. Não, a polêmica começa lá e continua até hoje. Caramba. Explica pra gente, por favor. Continua até hoje. Eu tenho até uma pergunta, provavelmente quando esse podcast for pro ar, eu já vou ter colocado um vídeo. Qual foi a polêmica, gente? Eu não sei. Rafa, estava dentro da sua cabeça. Ele vai falar. Tá. Eu vou explicar. Primeiro, assim, depois que eu fiz o vídeo, eu recebi algumas perguntas no direct pedindo para eu explicar o que é causa reversa, um pouquinho melhor. Então, a gente vai entrar nesse assunto aqui agora. A polêmica, Edson, o que segue até hoje? Como o estudo dizia que, com sobrepeso, a expectativa de vida passava a ser maior do que com peso normal, partindo da medida do IMC. E que a obesidade grau 1, ela não trazia nenhum fator de risco quando comparado ao IMC normal. Tá. Então, vamos lá. Se eu tenho um IMC entre 20 e 24,9, o risco de morte é igual a quem tem entre 30 e 34,9, que é a obesidade grau 1. O risco só começava a aumentar a partir de um IMC de 35. Mas se o IMC é entre 25 e 29,9, que é o sobrepeso, esse nível de sobrepeso, ele era protetor. Ele diminuía o risco de morte quando comparado à obesidade e ao peso normal. E aí muita gente saiu, tá vendo? Talvez ganhar uns quilinhos a mais, até porque se você pode até ficar obeso, que ainda assim está tudo bem. E é mais fácil no ambiente que a gente vive. A gente deve falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, algumas pessoas se manifestaram. As redes sociais, eu acho, eu pelo menos não acompanhava nessa época,
não eram tão fortes quanto hoje. Hoje, eu toda hora, é impressionante. Parou um pouquinho, agora vai começar de novo, porque como eu me afastei do Instagram e agora eu estou voltando, certamente vai começar. Eu já recebi vídeo essa semana no Instagram e no WhatsApp sobre o assunto que eu já não recebia há muito tempo. De pessoas defendendo a obesidade. Pô, tem uma reportagem, uma capa de uma revista, uma pessoa extremamente obesa, provavelmente grau 2, 3, e o texto embaixo é "This is health". Isto é saúde. Ou seja, isso é saudável. Porque dependendo da maneira como você analisar os dados, você pode encontrar uma resposta favorável. E isso acontece por causa da causa reversa, que eu falei muito rapidamente no vídeo. Que é você fica doente. Quando você fica doente, você adquire uma morbidade, você entra num processo de adoecimento que vai te levar à morte, você começa a emagrecer em muitos casos. E na hora que o corte do estudo é feito para avaliar dali a um tempo, você pega a pessoa nessa condição, ela está magra, porque ela já está morrendo. Ela não está morrendo porque ela é magra. Isso faz muita diferença. Não sei se ficou claro agora. Que parece. Sim, claro. Que não ficou. Isso leva a um engano na hora de interpretar os dados, porque eu faço um corte e eu pego as pessoas ali naquele momento que elas estão morrendo porque elas estão emagrecendo porque elas estão morrendo e digo que ser magro é ruim. Outra coisa, se a gente analisar que também vai linkar com a causa reversa, é o tabagismo. Quantas pessoas vocês já viram, eu estou falando da parte para dia a dia, que param de fumar e engordam, e fumam e emagrecem. Sim. Aí eu conheço gente que fuma e não emagrece, mas quando para de fumar fica muito gordo. Posso falar assim? Tá? Eu não vou ficar com Sim. Não, as pessoas estão entendendo o que a gente quer dizer. Não vou ficar com problema de linguagem, porque eu estou longe dessa onda aí. E eu falo as coisas e perco o raciocínio de sempre. Do cigarro. Você conhece, mas as pessoas param de fumar. Eu tenho amigos, alguns que eu já vi, para de fumar. Começa a fumar, mas não fica magro. Sobrepeso. Aí, segundo o trabalho lá da Catherine Flegel, beleza, parou, começou a fumar, ficou com sobrepeso. Maneiro. É aí que diminui o fator de risco. Então é só eu fumar e ficar aqui com IMC de 27, 28, eu tô bonito na fita. Olha o perigo disso. Sim. E o cigarro não é fator de risco, é o maior fator de risco para doença cardiovascular depois de gordura. Não gordura alimentar, né? Os índices de gordura no sangue. Sim. Aparentemente é isso. Tem sempre que tomar cuidado, porque a qualquer momento você bate de frente com alguma coisa que vê um pouquinho diferente, mas no máximo vai balançar daqui, segundo, primeiro, terceiro, eles vão ficar por ali. Perfeito. E aí, o que o pessoal fez depois desse trabalho em 2016 e 2017? Tiraram os fumantes da amostra. Olha só, a gente não vai analisar negócio de fumou 10 anos, fumou 5 anos, fumou, sai. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente está pegando uma galera aqui em 2000 e... Vamos supor que a gente comece a fazer um estudo agora, um estudo prospectivo. Estamos falando de 2022. Vou pegar a galera aqui, escolhi a galera, porque essa mesma galera que eu vou olhar daqui a 10, 15 anos. Os primeiros 5 anos eu excluo. Quem morrer dentro de 5 anos eu não vou analisar. Porque isso é feito também nos estudos de longevidade para atividade física. Porque se eu não eliminar essa galera, eu corro o risco de ver que o cara está menos ativo. Porque ele já estava adoecendo para morrer, ele começa a se mexer menos. Ele está mais magro porque ele já estava no caminho de morrer, ele está emagrecendo, ele está, desculpa o termo, definhando. Quando você exclui os tabagistas e exclui esses 5 anos, os primeiros 5 anos, o número muda. Então você começa a cada grau de obesidade, já começando sobrepeso, a ter fator de risco maior. E aí é assustador, se você pensar, a Organização Mundial da Saúde, eu procurei no site, o site, para minha cabeça, ele não é legal, o layout do site da Organização Mundial de Saúde, eu tenho dificuldade para olhar as coisas ali, mas parece que está desatualizado com os dados de obesidade. O que não é uma crítica, é normal. Eles, de períodos em períodos, eles vão lá e vão atualizar, eles não atualizaram. Devem estar no caminho de. Os últimos dados são de 2016, 13% da população mundial. O estudo é de 2016, do The Lancet, de 2017, do New England Journal of Medicine. E quando você olha o gráfico que tem no estudo do New England Journal of Medicine, é assustador, porque os 13% da população tem mais de 40% das mortes. Eu não posso assim, mas tem uma chance de... Você quer correr o risco? Tudo bem, você pode correr. Tá igual o cara... Alan, não, mas eu quero ser gordo e aí eu quero ficar obeso. Tá, tudo certo.
Tudo bem. Eu posso continuar magro? Tá tudo certo se eu continuar magro? Não, você pode. Então, a minha vida é minha vida. Eu posso continuar magro. Minha vida é minha propriedade e eu sou livre para fazer o que eu quiser. Sim, Alan. Então, beleza. Você também é livre. É sua vida. Seu corpo é sua propriedade. Você corre o risco que você quiser. Mas nós podemos falar das ideias diferentes, respeitá-las, rebatê-las, mas respeitando a individualidade de cada um. Com certeza, e a gente tem um papel aqui no Toque da Saúde de trazer o que a ciência está falando, e eu puxei esse gancho desse vídeo que você fez para a gente voltar um pouquinho, tá? Você falou que foi alguns equívocos, né, umas falhas metodológicas, que causou uma falha de interpretação. Isso aconteceu também, queria voltar um pouquinho sobre a obesidade saudável, porque teve uma época onde estourou realmente isso, que tinha como ser um obeso saudável, junto com a mídia começou a bater muito em cima dessas questões sociais, além de umas questões físicas, sobre isso. Voltando um pouquinho, existiu algum estudo que teve alguma coisa errada, uma interpretação, algum dado que não deveria ser medido? Como aconteceu esse estudo da Catherine com a obesidade saudável? Você pode voltar só um pouquinho, porque acho que ficou uma dúvida de se existe ou não existe. Tá, então, eu não posso dizer que não existe. Tá. Quando eu olho para a obesidade metabolicamente saudável, em primeiro lugar, não existe um consenso do que é a medida para a obesidade metabolicamente saudável. Então, o que seria a obesidade metabolicamente saudável? Uma pessoa obesa que não tenha síndrome metabólica. Tá. HDL menor que 40 em homens, menor que 50 em mulheres, pressão arterial sistólica maior que 130 e maior ou igual a 130, pressão arterial diastólica maior ou igual a 85. Eu vou ver se eu lembro todos aqui. Se eu não lembrar, tem anotação aqui, eu puxo. Então, falei da pressão arterial, falei do HDL, triglicerídeo maior que 150. Síndrome metabólica, tem mais alguma coisa aí, Edma, me ajuda. Tem glicemia? Glicemia em jejum maior que 100. Perfeito. Então, esses são os fatores. E existem algumas pessoas com obesidade que isso aí está tudo ok. Aí tem um trabalho do Francisco Ortega de 2018 mostrando que provavelmente, o trabalho encontra uma associação, provavelmente a palavra é minha, o trabalho encontra associação da obesidade metabolicamente saudável com a atividade física. E aí o que eu espero para os próximos anos? Porque o trabalho saiu em 2018, isso demora um pouco para digerir. Eu vou fazer uma previsão, que eu odeio previsão, vou fazer previsão. Vamos lá, eu me contradizendo aqui. Vão aparecer trabalhos se aproveitando desse fato, ou até mesmo verificando que isso é de fato, pode acontecer, não tem como eu saber, que para você ser metabolicamente saudável, você precisa da atividade física, e todos esses dados que mostram que a obesidade é perigosa precisariam estar linkados à atividade física, e a maioria não está. E quando aí, Rafa e Edma, olhando para aqui o meu emaranhado de estudo, você vai passeando nas coisas e você vai olhando, eu vou dar uma interpretação minha hoje. Vou falar do pior para o melhor. Pode ser? Pode. E aí eu vou juntar para facilitar acima do peso e obeso. Então, sobrepeso e obeso, peso normal. Então, IMC de 25 para cima, IMC entre 20 e 24,9, não vou tratar IMC abaixo de 20, que é outra história, inclusive eu não estudo esse assunto, mas tem ali fatores de risco também aumentado por excesso, mas tem trabalho mostrando que não, é a mesma zona que acontece em cima, acontece embaixo. Então eu venho do pior para o melhor. Qual é o maior fator de risco? Quem está com mais peso do que deveria. O segundo fator de risco, quem, apesar de estar com peso considerado normal, não é ativo fisicamente. Na escadinha, vem melhorando. O cara que é obeso, mas é fisicamente ativo. Até você chegar em quem tem o peso normal e é fisicamente ativo. Então, sim, se você é obeso, mas você tem uma rotina regular de atividade física, você tem provavelmente uma chance, um menor risco de morte do que o cara que é magro, mas é sedentário. O poder da atividade física. Mas quando você iguala todos os fatores, quem tem um peso normal tem uma maior chance de viver mais do que quem tem um excesso de peso. Também pode ter uma outra questão que... Essa é interpretação minha, tá? Só desculpa, Edma, só para... Não, tranquilo. Fechar aqui. Tem o Dr. Carlos que gravou com a gente sobre resistência insulínica. Ele falou que acontece muito das pessoas fazerem o exame e dar essas questões, como a gente falou, esses 4 pontos aqui, entre aspas, normais, bons, e a pessoa
achar que pode continuar nas suas escolhas normal. Ele fala que o corpo tem um tempo para denunciar. O exame de sangue, ele é um retrato atual. O corpo não é tão rápido assim, quando a gente pensa para através de um exame, mensurar todo o efeito negativo que a gente está gerando nele. Então, ele salienta isso, que às vezes nesse recorte ainda não demonstrou que está ruim, mas se você continuar com essas escolhas, é questão de tempo, vai aparecer. Então, não é para se basear também tão fidedignamente assim nas escolhas ao exame de sangue, porque pode ser que não esteja ainda demonstrando. O corpo, ele é muito capaz de adaptação até demonstrar no exame de sangue. Então, eu lembrei disso você falando. Pô, isso dá um gancho. Posso falar um negócio aqui? Claro. Pô, isso é assim, porque em primeiro lugar, eu já falei lá atrás, estudos mais recentes com obesidade metabolicamente saudável mostram que o fator de risco para a doença gordurosa no fígado continua aumentado. Então, isso é assim, você está com tudo legal lá, glicemia, pressão arterial, tudo bonitinho, HDL, triglicerídeo, mas você está com risco de uma doença gordurosa no fígado ainda assim, maior do que uma pessoa com peso normal. Quando fala isso, é espetacular. Esse é um trabalho de um cara, o trabalho de 2020, baseado nos dados da União do Reino Unido, do cara, o nome é ZHOU. Deve ser Joe a pronúncia. É Joe, né? Acho que é Joe a pronúncia. E nesse trabalho ele verificou lá no Reino Unido que 1/3 dos obesos tinham obesidade metabolicamente saudável. Você encontra muito esse número varia muito, mas é um número que fica próximo da média, se você fizer uma média nos estudos que vão ali 9%, vai até 40%, assim, 1/3 está bem dentro de uma realidade que você pode falar assim, caramba, 1/3 dos obesos pode ser saudável. Dessa galera metabolicamente saudável, metade em 5 ou 10 anos se torna não saudável. 20% emagrece e 30% continua metabolicamente saudável. Opa, aí tem que dar uma olhada. Primeiro, você vai olhar a galera para engordar, quanto tempo leva. Então, dependendo do momento que você avaliar, você pegou o cara na hora que ele começou a ser classificado como obeso. Os exames não estão anotando ainda, você não está conseguindo enxergar. E aí você vai olhar esse cara daqui a 5, 10 anos, você consegue... Opa, pegou. O retrato, na hora que... Maravilhoso que esse ponto você trouxe, porque na hora que você bate o retrato, você pode bater um retrato equivocado do que vai vir para frente. É a mesma coisa quando a gente olha estudos com 12 semanas, com 20 semanas, comparado com 7, 10 anos. O que vai acontecer em 7, 10 anos? Então, é espetacular você trazer esse ponto, porque você tem uma transformação e, se você juntar isso ao trabalho do Ortega, essa associação à atividade física, provavelmente esse grupo que continuou metabolicamente saudável, será que ele não é mais jovem, mais ativo? Não está há menos tempo? A gente não sabe ainda. Então, eu não tenho segurança para falar para ninguém, para recomendar. Não, fica tranquilo. Treina, fica gordo, que vai ficar tudo bem. Eu não tenho essa segurança. É simples assim. É segurança. Eu gostei muito de um ponto, da analogia que você fez, da gente entender que são trabalhos e a gente está fazendo defesas diferentes. Uma coisa é a gente explicar para a sociedade isso tudo que você explicou, da importância de... O que a gente tem hoje na ciência não fique tranquilo, parece que você está com sobrepeso não é positivo para você. Mas, ao mesmo tempo, falar para a sociedade, a gente não deve excluir e ser preconceituosos com essas pessoas. A gente tem que, de alguma maneira, entender, já que, no mínimo, já é 1/3 da população, assim. Então, não tem como excluir. Tá dentro da sua família, tá no seu trabalho, você vai conviver. Então, só para salientar, essa questão da mídia, ela tem um poder... Acho que ela tem uma boa intenção de trazer essa narrativa do preconceito, mas acaba que ela passa do ponto levando essa narrativa do preconceito para o saudável, sabe? Ela mistura as duas coisas. Então, eu gostei bastante dessa separação, são lutas diferentes, só cuidado para a gente não misturar essas lutas. Não é porque a gente está falando que a pessoa tem que emagrecer, né? A gente está falando que a gente é preconceituoso com quem é gordo. São coisas diferentes, assim, que a gente vai excluir, que a gente não entende a dificuldade. Inclusive, temos um outro episódio só falando sobre a questão social disso. Então, só para reforçar que eu gostei bastante dessa sua fala, Alan. Adorei e eu queria que você... esse ponto que você colocou aí.
Só complementando isso rapidinho. Desculpa, você já disse lá na outra vez que eu falo demais, então agora eu vou deitar na minha... Aqui que eu fui ouvir de novo aquele negócio. O meu Instagram, se vocês que estiverem ouvindo ou assistindo forem lá olhar para trás, vocês vão ver muita coisa voltada para o tema da discriminação e do preconceito e do cuidado que se deve ter com isso. Só que eu acho que em algum momento as pessoas confundiram que eu estava fazendo uma defesa. Não. Então, agora eu estou deixando claro que aquilo tudo não exclui a necessidade de se combater o problema. Alan, e vamos lá, entrando um pouco mais nas hipóteses que a gente tem desses. Quais linhas que existem de pensadores, filósofos da ciência, sobre o porquê que a gente está passando por esse processo de engordamento, diria assim? É isso aí, eu tô aqui, você tá falando, eu tô pensando, como é que eu vou resumir esse negócio? Tem que resumir. Tem que resumir. Tem uma treta sensacional, é bom demais, assim, para mim é um prazer acompanhar. Né? Eu gosto de tretas também. O grupo do David Ludwig, basicamente é o cara que lidera aí a teoria do carboidrato, modelo do carboidrato e insulina, versus o grupo do John Speakman Jr. com Kevin Hall, que é a hipótese do modelo do balanço energético. Então, você tem o modelo do carboidrato e insulina e o modelo do balanço energético. O que os dois têm em comum e que eu tenho recebido muitos questionamentos, mas depois eu falo sobre isso, o que os dois têm em comum é que um corpo que está engordando está em superávit energético. Isso é um ponto pacífico. Cara, não tem esse negócio de o cara engordar em déficit energético. O cara engorda, ele está em superávit energético. Certo. A questão é o que leva ao superávit energético, e essa é a grande briga dos dois, porque cada um está com um modelo, que é uma hipótese, para um dia virar uma teoria do que está fazendo a pessoa comer demais. O modelo do balanço energético, basicamente, ele fala da densidade calórica dos alimentos, do sabor dos alimentos, das misturas que fazem as pessoas. E aí, olha só esse ponto muito importante para depois a gente falar do déficit energético espontâneo. Eu vou dar uma pincelada aqui. Como é tudo muito saboroso, como é tudo muito bom de comer, muito gorduroso, com muita densidade energética, as pessoas acabam comendo demais e engordam. Percebem que o superávit energético ele é espontâneo? Se o cara fala assim, cara, eu contei aqui, tem mais caloria do que eu preciso, então eu vou comer para engordar. Não é isso. Tá claro que o cara olha e fala assim, pô, tá bom, vou comer, tá bom, vou comer, tá bom, vou comer. Nesse modelo, tô simplificando demais. Uhum. Aí ele engorda, que ele faz um superávit energético espontâneo. Na hora de emagrecer, a gente quer que o déficit energético seja controlado. Tá cagada. Se não tiver, mas lá na hora que a gente for falar de solução, se der tempo de falar de solução, se você não tiver uma estratégia que gere o déficit energético de forma espontânea, você está fadado ao fracasso. Mesmo nas estratégias de déficit energético espontâneo, você tem rescindível. Não existe uma mágica para esse negócio. É aquela velha história da individualidade biológica. Você vai precisar ver qual a melhor estratégia para a pessoa que você está lidando, e muitas vezes você vai precisar de outros profissionais, além do nutricionista e do educador físico. Então, o modelo do balanço energético, ele já mostra isso. Então, o que esse modelo ele fala? Por causa de um ambiente, aí olha, vem um ambiente, que é obesogênico, há um superávit energético espontâneo, palavras minhas, eu estou trazendo para as minhas palavras, que leva a pessoa a comer mais do que ela precisa e ela engorda. Por causa do superávit espontâneo, foi redundante agora. Ok, esse é o modelo do balanço energético. E o modelo carboidrato e insulina? O modelo do balanço energético, vocês percebem que ele é um modelo, tá mais aqui, tá? Uhum. Ele é mais neural. Você tem um sistema, principalmente... Me associou ao prazer momentâneo, me associou a isso. Sistema de recompensa, sistema dopaminérgico, vai lá, que bom. A gente pode entrar em problemas psíquicos, pode entrar, não. Eu não entro em problemas psíquicos, isso é uma área que, assim, eu tenho hoje conversado muito com o Rafael Pita, que é um professor de educação física que está estudando psicologia, e em breve a gente deve fazer alguma coisa junto para falar sobre isso, porque eu não posso falar do negócio da psicóloga, não é porque eu não entendo. Uhum. Eu hoje me aventuro um pouquinho nas questões de nutrição, sem falar de prescrição, porque eu acho primordial, se você vai trabalhar com emagrecimento, entender o básico. E eu já estou começando a querer entender a parte de psicologia também. Entender é diferente de atuar. Uhum. Total. Mas eu ainda não consegui, porque esse mundo é um mundo gigantesco. Dentro da educação física, a parte que me cabe já está difícil. Imagina parece que existem profissionais diferentes.
Mas vamos voltar aqui. Então, você tem um modelo mais neural, você está falando do sistema de recompensa, que vai fazer com que você coma mais e gera o superávit energético. O modelo carboidrato e insulina traz mais para uma atuação metabólica. Você come uma comida que ela tem hoje excesso de carboidrato, excesso de açúcar, rapidamente digerido pelo organismo, que gera um pico de insulina. Esse pico de insulina tem atuação diferente em tecidos diferentes e parece, não vou entrar na fisiologia aqui, né, LPL, as proteínas que dá, não vou entrar, senão acho que não é o foco, então vou simplificar mesmo. Essa insulina direciona, ela seria um potente anabólico para o aumento do tecido adiposo. Quando você direciona aquilo que você consumiu para o tecido adiposo, as células metabolicamente ativas, e eles usam esse termo, elas ficam com fome. E o seu corpo pede mais comida. Por quê? Você comeu a quantidade de calorias que você precisava, mas ela não foi direcionada para os tecidos que estavam precisando. Ela foi armazenada em forma de gordura. Isso depois tem uma relação muito legal com a atividade física. Como ela foi direcionada para cá e as células metabolicamente ativas ficaram sem nada, você precisa comer mais. E aí vem a diferença entre os dois modelos. No modelo do balanço energético, você engorda porque está comendo. No modelo carboidrato e insulina, você come mais porque você está engordando. Os dois têm em comum que eles estão com superávit energético. Você, no final, quando você vai ver o cara está engordando, ele está comendo mais do que ele precisa. Os motivos são diferentes. Uhum. Esses são os dois modelos. Acho que eu consegui resumir, consegui simplificar. É muito mais que isso. Por um momento, pareceu que eles se complementavam. Aí esse seu final deixou claro que a diferença entre os dois, assim, aí batou. Não, mas aí é que tá. Aí é que tá. Fala de novo aí, se complementavam. Eles pareciam se complementar, porque de qualquer maneira, mesmo sendo saboroso, de densidade, daria um pico insulínico e daria logo ia reverberar para comer mais. Então eu falei, mas eles são complementares. Mas aí quando nesse final ficou claro que você tinha um anabolismo das células de gordura que precisavam se alimentar mais, e aí você tinha mais fome, aí matou. Mas eu acho que eles se complementam. Isso. Você percebe que se eu tenho um ambiente que me faz comer uma comida mais saborosa, essa comida tem mais gordura e mais açúcar, esse açúcar entra, ele vai lá, as duas coisas estão acontecendo? Sim. Mas os autores não acham, né? Então, o David Ludwig acha. Um terceiro autor? Não, é um desses dois. É o cara do carboidrato e insulina. Aí vem uma coisa que é pura opinião do convidado de vocês aqui, no caso eu. É pura opinião. Visão, olhando aqui e lendo os trabalhos. O Kevin Hall, se eu olhar os trabalhos experimentais dele, tem um negócio na ciência, cara, assim, eu corro o risco de ser um pouco arrogante agora. Quando eu estudava potencialização pós-ativação lá na faculdade, eu li pra caramba sobre o assunto, em 2007 bateu na minha mão um trabalho de um cara chamado Daniel Robbins, que era um cara que afirmava categoricamente, tinha uma revisão dele de 2005 ou 2006, publicada no Journal of Strength, se eu não me engano, que dizia que não existe esse negócio de potencialização pós-ativação. E aí ele publicou um trabalho em 2007, quando eu li, comecei a ler o trabalho, que eu li o método. Quando eu li o método, eu falei, cara, o sujeito desenhou, fez um desenho experimental que não tem como ninguém criticar. Tô no método, tá? Não cheguei no resultado ainda. E eu estava estudando muito o assunto e estudando na prática, lendo os artigos e testando na academia. Lendo, testando. Eu olhei e falei, o resultado vai ser negativo. Ou seja, vai ser nulo. Ele não vai encontrar o cara danado. Ele fez um trabalho para encontrar o resultado que ele quer. Isso é completamente possível de fazer quando você tem muito conhecimento sobre o assunto. E na minha visão aqui, pequenininha, né, de professor que nem pós-graduação na área tem, o Kevin Hall faz exatamente isso. Ele pega o trabalho, ele bota de um jeito, tá tudo redondo, bem feito, mas quem estuda o assunto olha e fala assim, é claro que vai acontecer isso. Em outro momento, se quiserem, eu posso entrar em detalhes, eu acho que a gente perderia muito tempo se eu entrasse nesse detalhe aqui. Por outro lado, o David Ludwig faz trabalhos de mais longo prazo, trabalhos com mais aplicação prática, ele tem uma preocupação mais clínica, enquanto o Kevin Hall tem uma preocupação mais com o mecanismo. Um grupo muito preocupado com os mecanismos e o outro muito mais preocupado com a clínica. Minha percepção. Me fala do modelo, que eu gravei mais o modelo do que os autores. Qual que está mais preocupado com o mecanismo e qual com o longo prazo? Realmente, senão o pessoal está escutando que está voltando. Né? Carboidrato e insulina. David Ludwig está preocupado com a clínica. Uhum.
Balanço energético. John Speakman Jr., vou falar o Kevin Hall, que é o principal aqui, mais preocupado com os mecanismos. As duas coisas se complementam no ponto de vista da ciência, que é muito legal, muito importante. O último trabalho do David Ludwig de revisão, falando do modelo carboidrato-insulina, ele termina falando que os dois modelos parecem se complementar e que ele não tem a pretensão, palavras minhas, abre aspas para mim, toda hora eu tenho que fazer isso, eu tenho muito medo, porque o Alan falou que no Stasis Foulier não está escrito lá. Na minha interpretação, vou voltar, ele fala, estou tentando lembrar o que eu falei, né? Tá, mas fala isso, os modelos se complementam, a gente começou com isso de que ninguém acha que eles se complementam? Sim. Então, o David Ludwig, primeira coisa, ele fala assim, cara, a gente vê aqui que tem um caminho, se a comida, você tem um caminho neural, tem um caminho metabólico, aí você vai lá no trabalho de 2010 do cara chamado Cees de Graaf, que fala da saciedade do compartimento sensorial, compartimento metabólico para gerar um aprendizado. A gente pode falar disso daqui a pouco, que é espetacular para entender a questão da obesidade e do emagrecimento. Então, o David Ludwig, ele fala isso. Esse momento, na verdade, estão se complementando e ele não tem a pretensão de achar que o modelo dele sozinho vai explicar a obesidade num sistema complexo como o ser humano. Um único fator, só aquilo, resolveu isso ou resolveu a obesidade? Ele fala que não. Isso é mais uma tentativa de achar um caminho. É espetacular a postura do David Ludwig, inclusive o Daniel Lieberman se juntou a ele nesse trabalho. Legal, tudo a ver, né? A postura é espetacular. E eu lembro que eu fiz um post sobre isso e falei, estou só esperando a resposta do Kevin Hall e do John Speakman Jr. E veio. E eles sentam a porrada, não quer saber de chegar em consenso. Tá tudo errado, não existe essa porra de carboidrato e insulina. É o balanço energético e ponto final. E aí a diferença de postura, para mim, pesa muito. Porque o cara já falou, gente. Olha só. Ele já falou. O modelo que eu proponho não explica sozinho a obesidade mundial. Ele é mais um dos fatores. O seu trabalho de 2014, mostrando o sistema vagal, a interação do sistema vagal com o hipotálamo, lá no sistema de melanocortina, que gera um acúmulo preferencial na gordura. Se a gente quiser fazer gracinha, legal, quando você pega o sistema simpático, você geraria uma inibição do sistema vagal. Isso faria diminuir mais a gordura na barriga. Na prática, o que a gente vê quando a pessoa começa a fazer exercício, onde diminui mais a gordura. Não é uma hipótese de 2014. Você vê mais uma coisa, e ele sabe que é muita coisa metabólica, é muita coisa central, não dá para ter um único fator, ele já assumiu isso. A postura dele, para mim, é muito mais legal. Isso não é defender o modelo carboidrato-insulina. Isso é entender que a postura do autor em realmente entender o problema para achar uma solução, ela é mais louvável que a dos outros que só querem fazer, a impressão que dá é que eles só querem fazer a treta, e muito bem fundamentados, e o modelo deles está certo, porque acontece de fato. E aí o David Ludwig fala que não é bem assim e tal, isso aí já é outra discussão, é a treta dele. Falando um pouquinho desse modelo do David, onde entrou o Lieberman nisso? No ambiente? Não sei, não tem uma explicação. Simplesmente, quando eu abri, tá lá o Gary Taubes, é autor, é coautor. O Daniel Lieberman, por que eu sei? Porque chamou a atenção, não parei para investigar, Rafinha. É o Daniel Lieberman mesmo, né? Não, isso é a única coisa que eu parei para investigar. Que eu fui lá olhar de qual faculdade que era, é Harvard, era bonitinho, tava tudo, eu falei, cara, é ele. Peguei outro artigo dele, vi o mesmo local, é ele, é o cara. Quando você me falou sobre o Daniel Lieberman automaticamente me remeteu ao ambiente. Sim, mas quem fala muito do ambiente é a galera do Kevin Hall e do Speakman, tá? Porque o Speakman é um estudioso. Então eu mudei. Não é o David que... o Lieberman entrou no que não fala do ambiente. Do carboidrato e insulina. Tá. Então, olha só, os dois... Tô meio confundido com o nome, calma. Os dois falam do ambiente. Tá. É que o modelo do balanço energético, ele é mais taxativo de que você tem um ambiente com fartura de alimentos com densidade calórica alta, ele não fala de variedade, quem fala de variedade é a Abigail Wernick, que é outro trabalho também, o mais antigo, de 2009, que fala da influência da variedade na ingesta calórica, que é espetacular entender isso. Aí você entende um pouco mais o balanço energético, entende também um pouco o modelo carboidrato-insulina.
No trabalho do Kevin Hall, do Balanço Energético, tem o John Speakman Jr., que também é um estudioso de evolução. Ele é um cara treteiro, já falei isso aqui. Ele contrapõe o Daniel Lieberman na questão da diversão e da economia de energia para gerar o comportamento sedentário. Ele é o cara que tem um trabalho lá de 2021 que fala que, efetivamente, o que faz o ser humano ter um comportamento mais sedentário, do ponto de vista evolutivo, é o fato dele, lá na época que ele precisava, ele evitar sair muito por causa do risco de ser preso e não só ser predador. Essa é uma hipótese que o John Speakman Jr. trouxe. E ele, para variar, ele não fica só contente de falar da hipótese dele, ele tem que dar porrada nos outros. Aí ele dá uma porrada e fala que o Lieberman fala de diversão, não é bem assim, se com diversão a gente não vai arrumar nada. Trazendo aqui para as minhas palavras, para a minha interpretação, é isso que ele fala. Legal. Então, dos dois lados você tem dois caras que trabalham bem com evolução. Eu quero saber se esse Speakman é só treteiro ou ele dá a solução para a gente aumentar o gasto energético espontâneo. Não, diminuir, gerar o déficit energético. Não, diminuir a entrada e aumentar a saída. Você me deu um gancho perigoso. Ah, é? É, porque aí a gente vai falar do gasto energético. Isso, quando da parte de saída da energia, saída. Saída de energia. Então, peraí, só vamos voltar aqui, tá tudo certo, os dois modelos, carboidrato de insulina desde Ludwig. Eu acho que você evoluiu muito nessa explicação, Alan, ficou super claro. Ok, então tá bom. Obrigado. Espero que o pessoal que está escutando também ache isso. Fala, galera. Uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em educação física ou fisioterapia. Provavelmente, se você é assíduo aqui no Toque da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio, a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro, de 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Toque da Saúde tem cupom. Então, se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursofba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Toque da Saúde, sem acento nu e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático, para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente espera lá. Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação. Vamos falar do gasto energético, então. Quando o professor de educação física olha para o exercício e emagrecimento, o que ele olha? Ele olha... Vou fazer caloria saindo. Caloria saindo. Quando você começa a fazer uma atividade física, e aí a segunda preocupação é a taxa de metabolismo de repouso. Vamos fazer musculação para manter ou aumentar, para não perder, para não diminuir a taxa de metabolismo de repouso. Olha que bacana, né? Essa parte é muito bacana. Quando você começa a fazer atividade física, se você é inativo fisicamente, você vai ter ali um acréscimo no seu gasto energético total diário. E isso, em algum momento, talvez ali, pelo que eu tenho lido até agora, para dar um número médio que o ser humano é uma incógnita, em 20 semanas você tem uma estabilização do gasto energético total. O que significa dizer que não adianta você continuar acrescentando exercício, aumentando o volume que você bateu no teto. Você estava aqui, você veio para cá com volume X. Tem um trabalho de 1991, Wester Terp, o nome do autor, e que ele mostra que quando ele sai de meia hora para 60 minutos diários para 90 minutos, não aumenta mais o gasto energético de homens e mulheres. Olha aqui, ele vai aumentando o volume. 30, quando ele chega em 60, quando ele acrescentou 30 e teve um aumento, 60 não lembro exatamente onde tem um corte, só que para e vira um teto. De 60 para 90, 30 minutos a mais por dia não era para aumentar o gasto energético total? Não aumenta. A gente espera que sim, né? E a taxa de metabolismo do sono tem uma pequena queda. Aí você vem, eu recebo muitas coisas, eu tenho essa sorte. Em 2020 saiu um trabalho do Mackenzie, se não me engano, é o Journal Sport Science, o Cauê que mandou para mim. Falou, caramba, não, olha aí, a musculação, treinamento de força mantém ou aumenta
a taxa de metabolismo basal. Aí o Leta já veio, pô, Alan, olha só, aumenta. Eu falei, eu não fiquei muito satisfeito. A Edma sabe disso, que ela implicou comigo, vai lembrar agora, que eu fiz a revisão da revisão, lembra dessa história? Aí, cara, Lembro. Beleza, então vamos ler os artigos da meta-análise, que era uma meta-análise. Vamos ler um por um. Li um por um. Todo mundo que não teve alteração de peso significativa aumentou um pouco a taxa de metabolismo de repouso, ou manteve. Na conclusão, os autores já falam, não sabemos o que acontece quando há muita redução. Nos trabalhos isolados, você observa que quando a perda de peso ultrapassa ali 5 quilos, eu botaria um corte aqui de 10 quilogramas, que para a obesidade é uma realidade, não tem jeito, a taxa de metabolismo de repouso cai. Então, isso é um ponto, porque a taxa de metabolismo de repouso ela está associada, que é a teoria do settling point, não o set point, que a taxa de metabolismo de repouso está associada à massa corporal total. Faz todo sentido. Então, diminuiu significativamente, vai cair porque ela tem uma relação com a massa corporal total. Uma relação maior com a massa corporal total do que com a massa livre de gordura, aparentemente. Ok. Então, você começa a ver que não é bem assim. Outra coisa que me chamou a atenção, tem um trabalho lá dentro que não viu diferença significativa e eu acho que era um estudo com treinamento aeróbico. Só que quando os autores dividiram em grupos, tem uma galera que aumentou a taxa de metabolismo de repouso, tem uma galera que manteve e tem uma galera que diminuiu. Dentro do mesmo estudo, com o mesmo protocolo, apesar da média dizer que não mudou, quando você se separa, teve alteração significativa do ponto de vista individual. A gente tem que tomar muito cuidado com isso na hora de interpretar os dados. Outro ponto importante quando se fala de taxa de metabolismo de repouso e de gasto energético total. Os estudos são de 8, 12, 20 semanas. Como é que você vai avaliar com 8, 12, 20 semanas a vida inteira da pessoa? Aí tem um trabalho do ano passado do Vicente Caiô, olhando a compensação de energia num espaço de 7 anos. E o que eles verificaram é que para as pessoas que se mantiveram ativas ao longo desse tempo, a taxa de metabolismo de repouso ela cai para compensar o acréscimo do gasto energético total para não ultrapassar o que seria um teto geneticamente, vamos dizer assim, geneticamente predisposto para o indivíduo. Então você tem necessariamente uma queda. É um trabalho só, publicado no ano passado, que vem em consonância com a hipótese do Hermann Pontes de 2015, do gasto energético total diário restrito. Então, há muito que ver em relação a esse assunto, mas não dá hoje, não é para afirmar que a taxa de metabolismo de repouso cai, não é isso que eu estou falando. A gente não pode afirmar que ela sobe, que ela se mantém e nem que ela cai. A gente precisa se livrar dessa parte. Quando eu quiser falar de emagrecimento, não é isso, dentro do que eu vejo hoje, não é isso que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é o déficit energético e como você gera isso. Ah, não, mas aí eu consigo gerar o déficit energético se eu aumento o gasto energético total diário. Se minha taxa de metabolismo de repouso se mantém mais alta, isso vai me ajudar, sim. Mas o que eu estou dizendo é que provavelmente isso não vai acontecer. Uhum. Então não é esse o foco que você tem que ter. No final da história, o foco tem que estar muito na ingesta. E o exercício vai ter papéis diferentes nesse processo. A atividade física vai ter papel diferente, como, por exemplo, a alocação de energia. Eu estou falando para dedão, né? Você está me economizando perguntas. Tá ótimo, tô adorando, porque eu já ia entrar em o que eu faço, então, se eu quiser emagrecer. Obrigada, pode ir. Então vou. Aí vai. Você pega o trabalho do Daniel Lieberman, aí sim, agora é ele, do ano passado, de uma hipótese dos nossos parentes, como é que é a hipótese dos vovôs ativos, eu estou traduzindo dessa maneira, a hipótese dos vovôs ativos. E numa parte da hipótese, o que ele fala é o seguinte: se você tem um gasto energético total diário programado e você não faz atividade física, como é que você gasta essa energia? Olha que loucura. Eu ainda não consegui nem... Posso chutar? Não, eu não li. Direito. Pode? Eu imagino que seja produzindo células não muito boas, coisas não muito boas dentro do corpo, pode ser? Isso é uma coisa que é muito importante, que seria um dos motivos pelos quais a atividade física é preventora que fala? De câncer. Uhum. Esse é o segundo ponto, dentro desse 1.1, 1.2. Esse é o 1.2 que ele fala, que é a reprodução de células. Você vai ser alocado de maneira desproporcional. E essa energia também é utilizada para armazenar gordura. Você gasta energia armazenando gordura. Eu não uso, eu armazeno. Então, não interessa o gasto energético. Vejam, eu só estou redirecionando a energia. Isso é uma coisa que eu acho que é legal a gente entender. Tudo bem, cara, que eu sou isso é muito legal. Sou apaixonado pelo assunto, então eu tendo a querer levar para esse lado também. Eu aproveito a hipótese do cara que não estava nem falando disso,
para trazer aqui, né, nosso viés. Tem que tomar muito cuidado com isso, mas mesmo tomando com todos os meus cuidados, eu acho que eu tenho que falar aquilo que eu estou enxergando, mas sempre deixando claro que realmente eu tomo, assim, se amanhã sair um trabalho dizendo que, tá tudo errado com esses dados da obesidade, é legal ficar gordo, vai viver mais. Eu venho aqui, a gente faz um podcast novo e, cara, estava tudo errado. Tá? Não tem problema nenhum. Os dados que a gente tem hoje, não. Obesidade é fator de risco de morte prematura. Os dados hoje, os estudos mais bem desenhados estão dando esta direção. Então, voltando aqui, a alocação de energia para a manutenção, para ser depositado em massa gorda. Então, já achamos um papel do exercício físico, que é gastar energia, sim, gastar energia da maneira correta. Outra coisa do exercício físico, você pegar vários trabalhos com relação do gasto energético e da atividade física com a ingesta. Aí que é maravilhoso. Não tem consenso ainda, tá, gente? Isso precisa ser muito mais bem investigado. Não tem consenso. Mas, aparentemente, quando a pessoa se torna mais ativa, lembra que eu falei que, num primeiro momento, ela vai aumentar, sim, o gasto energético se ela era sedentária, se ela era inativa? Lembro. Há uma compensação de ingesta. Mas o que eu tenho observado e alguns trabalhos têm mostrado? Essa compensação, o cara come isso, gasta isso. Ele inclui atividade física, começa a gastar isso. Vai aumentar a ingesta. A ingesta aumenta menos do que o aumento do gasto em função da atividade física. Então, só que é pouco. Então, quando você vai olhar o emagrecimento pela atividade física só, você tem pouco emagrecimento durante muito pouco tempo. Por isso que precisa entrar com uma estratégia alimentar. Perfeito até aí? Tudo bem? Rafinha fez uma cara de quem quer fazer alguma pergunta. Talvez seja até bom para eu parar de falar um pouquinho. Não, eu entendi. É para eu fazer alguma. Eu lembrei de uma outra coisa que... Mas eu não li o artigo, foi provavelmente muito rápido em rede social. Acho que eu convenei com a Rafa, a gente se mandou por direct. Sabe aqueles programas de obesos, de perder peso e tal, nos Estados Unidos? É bem comum, morte... Eu nunca assisti, mas eu sei que tem. Sabe? Quilos Mortais é um deles. Quilos Mortais, isso. Eu estava esquecendo o nome. E eles fizeram um follow-up de muitos anos depois do programa. E os participantes que continuaram magros tinham uma coisa em comum, não era, Rafa? Todos continuavam fazendo atividade física. Olha só, tem um fator de prevenção muito grande. E aí dessa coisa em comum, mas também óbvio que é um comportamento, óbvio que também mantiveram um comportamento melhor, provavelmente na ingesta. É simplesmente um olhar de profissional da educação física para esse aspecto. Mas eu lembro, me chamou a atenção isso. Dificilmente é um fator só. É o famoso estilo de vida, que eu sempre brinco. Estilo de vida pode ser qualquer um. Pode ser um estilo de vida bosta, pode ser um estilo de vida legal. Simplesmente falar só estilo de vida não serve. O que eu estou falando aqui é um estilo de vida que, vamos colocar, posso falar saudável? Um estilo de vida saudável. Um estilo de vida alinhado com aquilo que vai fazer essa pessoa ter maior qualidade de vida. É isso. Um estilo de vida que tem atividade física, um estilo de vida que tem qualidade de sono, quando você fala de ingesta, olha só que louco. O exercício, eu já falei alguns pontos importantes dele, o outro, que esse é muito pouco investigado, precisa ser mais, que é a atuação dele no sistema de recompensa. E aí, na nossa prática, a gente vê uma pessoa que faz uma atividade física, logo assim que ela acaba, ela não quer comer um bolo, ela não quer comer uma torta, é mais fácil. Aí tem um trabalho de 1982, que é um N muito baixo, mas que é muito legal, que eu adoraria que fosse repetido esse trabalho, que eles mostram o seguinte: para as pessoas que se tornam ativas, quando você coloca essas pessoas num ambiente livre, realmente a ingesta dela aumenta, a ingesta dessas pessoas. Quando o ambiente só fornece alimento saudável, a ingesta fica estável. Olha a diferença que dá a questão do ambiente. Eu tenho uma opção só de alimentos saudáveis e eu me torno ativo. Aí tem que juntar isso depois com o que eu falei, porque aumento não é compensatório. Nesse caso desse estudo, não teve nem aumento, porque normalmente os estudos são feitos, Rafa e Edma, com um ambiente livre. Olha, você come à vontade, começa a fazer exercício e aí você começa a comer mais, só que você não come, em termos de caloria, a mesma quantidade que você gasta. Aparentemente, mas você pode ter certeza que tem trabalho mostrando que não, que aumenta. Tem aquela variação do ser humano. Mas quando você coloca no ambiente à disposição dessas pessoas, come quanto você quiser, mas o que tem é isso aí. A coisa muda de figura. Aí você tem que voltar lá no trabalho da Abigail Remick,
que ela fala dessa coisa da variedade. Quando você submete também um ser humano o mesmo alimento seguidamente, ele entra no que eles chamam de monotonia, enjoa, e a pessoa começa a comer menos. Se esse mesmo alimento ele é separado por 3 dias, mesmo que seja continuamente, não dá monotonia. Você come um pudim na segunda e um pudim na sexta, você vai continuar comendo pudim. Mas se você comer pudim todo dia, segundo essa evidência, você vai enjoar de comer pudim. E no dia a dia a gente vê um pouquinho disso. Já viajei aqui, já fui para outro lado. Para mim faz total sentido isso aí. Total. Na prática a gente vê muito isso, de começar a olhar para o dia a dia. Eu tô trazendo dados de publicações, mas eu acho que a gente não pode nunca ignorar aquilo que a gente vê no dia a dia. E a ciência, a despeito de que alguns cientistas falam, ela não cobre tudo. E se eu depender dela para trabalhar, eu não saio nem de casa, porque a gente tem muito mais pergunta do que resposta. Eu ia falar sobre isso. Eu amei todos os dados científicos que você trouxe, mas seu ponto de vista foi muito melhor. Sem dúvidas. Eu acho que acrescenta muito, né? Porque a gente sabe que muitas coisas influenciam num ponto de vista. Se a gente souber, pelo menos não tapar os ouvidos, a gente tem muita coisa aí boa para se extrair, assim como você teve muita coisa boa da sua vida para ter o posicionamento que você tem hoje. Então, eu acho que é válido, eu concordando ou não. Mas é que quando você abriu o microfone, eu falei assim, lá vem uma gracinha da Edma. Eu pensei que você fosse falar assim, eu comeria hambúrguer todo dia, porque você fala isso pra mim todo dia. Não. Você falou assim, tem razão. Eu já tava rindo que você falava. No meu achismo, eu acho que eu comeria hambúrguer todo dia, mas eu confesso que eu nunca comi. Eu não sei se eu comeria. Pode ser que realmente no 7º dia eu enjoe, mas... Eu acho que sim. No meu imaginário, na minha vontade imaginária, eu comeria hambúrguer todos os dias. Mas só antes da gente tomar a porrada que a gente está falando isso, existem alimentos que o organismo tem defesa contra a monotonia. Existe? Então para mim é o hambúrguer. É o hambúrguer. Não, normalmente não são esses. No brasileiro, o arroz e feijão. Comeria também, como todo dia. Todo mundo come todo dia desde sempre. Eu almoçaria? Tá certo isso? Almoçaria. Acho que é isso. Mas acho que é isso. Como assim? Almoçaria. Bom, eu coloquei um verbo almoçar aqui, coloquei no passado, mas tudo bem, eu acho que é isso. Eu comeria no almoço arroz e feijão todos os dias e jantaria hambúrguer. Fato. Rafa tá se acabando de... Isso não vai pro ar, mesmo. Alan, deixa eu perguntar uma coisa. Isso. Ai, meu Deus. Até me desconcertei. A gente tá no ar, a gente vai pro ar falando isso, não. Ô, Alan, questões culturais influenciam no quanto você tolera alguns alimentos? Porque você disse que o brasileiro tolera arroz e feijão. Não, eu não sei, Rafa, não sei te responder isso, mas aqui no caso da questão cultural, porque a gente cresceu com arroz e feijão, o Brasil se desenvolve, mas parece que para grãos, a gente está falando de grãos, para cada lugar do mundo vai ter um tipo de grão diferente, mas se você pensar que a agricultura, a primeira planta a ser cultivada pelo ser humano foi o trigo, e isso fez a gente evoluir, crescer enquanto, estou falando de multiplicação da espécie. Então, isso traz um pouquinho dessa resposta que você está falando. É uma coisa, eu acho, mais biológica mesmo. Foi uma adaptação. E aí a cultura entra quando ela separa. Né? Que arroz e feijão, um lugar é grão de bico, no outro é um arroz não sei o quê, o feijão mais não sei o quê. No Rio é arroz e feijão preto, em São Paulo é arroz e feijão vermelho. Mas existem alimentos, evolutivamente falando, que eles não entram na monotonia para que não haja uma inanição. Tá, legal. Isso. Fala, Edma, eu acho que você deveria Será que eu arrisco o meu resumo para ver se a minha memória tá boa? E se nosso convidado, se eu esquecer de alguma coisa, faz aquela mensagem aqui da finalização. É interessante. Vamos lá. Então, a gente começou falando, Alan, sobre por que esse assunto, o engordar, ele está tão em pauta sempre, né? A gente tem que, sim, o papel como profissionais da saúde, mostrar que as suas escolhas de ter o sobrepeso ou a obesidade podem te levar a maior riscos de doenças e de morte prematura. E aí depois a gente falou sobre a diferenciação disso na mídia, se isso vai gerar um preconceito ou não das pessoas, mas que são lutas diferentes que a gente tem que estabelecer diferenciação entre elas. Aí depois você trouxe brilhantemente, que eu amei a sua explicação hoje,
a diferença de 2 linhas de pesquisas que tentam explicar por que a gente engorda. Uma trazendo o balanço energético como ponto principal e outra a questão do carboidrato insulina. No final, você explicou para a gente sobre a taxa de metabolismo basal e essa saída de caloria. Como a gente faz, como o exercício físico desempenha o papel dela, né, nesse aspecto, o exercício físico, sabendo que ele tem um limite de atuação e que a gente tem que se preocupar muito mais na ingesta do que na saída. Foi bem, Rafa? Você acha que foi um bom resumo? Eu esqueci de alguma coisa, Alan? Se esqueceu, eu esqueci que você esqueceu. Eu esqueci do que eu falei. Perfeito. É isso mesmo. Mas foi isso que a gente conversou hoje. É isso aí, muito bem. E lembrando que ainda não acabou, porque a gente tem umas perguntas que ele ainda não respondeu, essas perguntas novas, Ellen. Essas perguntas novas, não. Toda vez que a gente muda as perguntas, ele volta. Porque a gente quer sempre saber. Se a gente fizesse um estudo, a minha conclusão seria isso. O Alan aparece sempre que as perguntas mudam. Não é quando ele volta para o Instagram. Sabe qual é o nome disso? Correlação. Eu poderia dizer que toda vez que a gente muda as perguntas, o Alan é convidado. É isso que as pessoas fazem. E estaria certo. E estaria certo. Até chegar alguém e falar que... Tô brincando. Fala, Alan, o que você ia falar? Não, eu ia falar assim, vocês vão fazer aquelas perguntas finais agora, porque eu falei assim, ainda bem que vocês vão fazer. Porque o que tá na minha cabeça aqui era mais 1 hora para frente, não dá para seguir. A gente volta. Não, mas assim, se for muito importante para o entendimento, isso ia falar. Claro, se for muito importante para o entendimento do assunto, tem que seguir, vamos lá. Mas não é para falar hoje, não dá. Eita, Lelê. Porque vai tá muito bom em segurar a audiência. Tá fazendo curso de marketing? Ó. Não, pior que você sabe que não, né? Eu só tomo da Karina e da Rafa. É Karina, Karina, toda vez que eu não vou mais chamar vocês para conversar. O pessoal que tá ouvindo, eu sofro bullying. Minha mulher se junta com a Rafa. Para minha sorte, a última vez a Edma não estava, que quando a Edma está é pior. Para me dar porrada de tudo de merda que eu estou fazendo. Principalmente no que diz respeito a marketing e comunicação. Mas vocês me ensinam muito toda vez. Mas eu acho que tá fazendo efeito os esporros, porque tomara. Toda vez que eu converso com vocês é melhor. Tomara, que bom. Eu digo mesmo de vocês e é isso que a gente espera, né? Ainda bem que estamos melhorando. Não estamos só engordando, né, como população, estamos melhorando também. No caso aqui, estamos nos mantendo magros. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho recebido alguns directs antes de começar a publicar, por incrível que pareça. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu estudo o assunto. Eu tô vendo uma galera, não sei que galera que é, falar que o nível de consumo energético está diminuindo, essas pessoas estão comendo menos e as pessoas estão se movimentando mais. Então, essa questão do balanço energético não é o que o que faz a pessoa engordar ou emagrecer. E eu passei o podcast inteiro falando que é o superávit energético que vai levar a pessoa a engordar e o déficit energético, muito importante, o déficit energético vai gerar emagrecimento, mas se você quer aumentar, não é ter, é aumentar a chance de ter sucesso, você precisa fazer com que esse déficit energético seja espontâneo. Significa dizer, você come, você fica saciado e você, mesmo assim, mesmo saciado, você não comeu mais do que você deveria. Então, eu passei o tempo todo falando do balanço energético, quando parece que tem uma galera falando que isso não tem nada a ver, porque está todo mundo comendo menos, se mexendo mais. Isso é para um outro momento, que esse assunto ele leva um pouquinho mais de tempo. Meu Deus, fiquei curiosa para essas evidências aí, hein? Eu acho que dá realmente um podcast, até porque a gente pode colocar prática, pode entrar em muitas coisas, inclusive. Eu quero ir nesse lugar aí, que as pessoas estão comendo menos e se movimentando mais, porque não é onde eu moro. Não é o que a gente vê na nossa volta. Definitivamente não. Mas então, já puxando o gancho para o próximo, que já, pelo jeito, já vai ter próximo, a gente vai convidei, forcei o convite agora. A gente tem que pensar em perguntas novas, Rafa. Também escutei, e agora também não vou saber dizer da onde, que sim, o sobrepeso na parte final da vida, a partir de 60 anos, tinha um efeito protetor. Você já ouviu falar sobre isso? Também, já. Também, aí não acho as evidências, mas já ouvi falar. Aí quando as evidências que eu achei, elas incorrem no mesmo problema. Aquele erro do outro artigo. Quando você vai nos paradoxos, no termo chamado paradoxo da obesidade, que olha só, a pessoa que é obesa ou que tem sobrepeso, ela tem maior risco de desenvolver doença
cardíaca. Aí a pessoa que desenvolveu doença cardíaca que está obesa, ela tem maior chance de se recuperar. Então, o que você faz? Aí você vai... Beleza, isso é complicado. Vamos lá, vamos revisar os trabalhos. Revisei. Aí eu tô falando porque eu revisei. Até onde eu fui na revisão, não li tudo, é impossível ler tudo, nem sei se eu consegui achar tudo. Até onde eu fui, até onde eu consegui encontrar e eu consegui ler, todos esses trabalhos não se preocuparam com a causa reversa, que eu já expliquei anteriormente. Imaginei, quando eu ouvi isso, eu logo lembrei do seu vídeo. Ok. Alan, Legal. vamos ver se sua resposta mudou, Alan. O que é saúde para você? Não tem dúvidas. Com certeza. Olha só, quando vocês já me fizeram essa pergunta, né? Essa é igual, porque é nosso tema. A gente é muito curioso para saber o que é saúde para as pessoas. E um dia isso vai virar um documentário na Netflix. Olha, que seria muito legal. Mas toda vez que você fala... a Rafa me mandou essa pergunta no WhatsApp, eu falei, eu só lembro da tua resposta. Tem um pouco a capacidade de fazer tudo aquilo que eu quero sem acordar toda ferrada no dia seguinte. Você dá o exemplo de jogar futebol. Mas um pouquinho dentro dessa linha, tentando responder aqui para não passar em branco, depois a gente bate lá com o que eu falei anteriormente. A saúde, para mim, é um conjunto de coisas que vão além da questão metabólica, né, que passa pelo mental, que passa pela qualidade de vida. É você realmente ser capaz de realizar as coisas... Eu ia falar as coisas que te... realizar as coisas que te realizam na vida. Não, a Ed vai falar direto isso aqui, pode falar, aqui é comum. Pode falar, por exemplo, um exemplo, por exemplo. Pode usar, aqui a gente usa porque de tudo. O exemplo, por exemplo, se não cuidar, eu falo toda hora. Clássica do talk. Isso é clássico meu também, toda hora eu falo. Mas realizar não só as coisas que me dão prazer, mas também as coisas que não me dão prazer, ser capaz de cumprir as minhas obrigações, estar preparado emocionalmente para cumprir todas as minhas obrigações, aquelas que são prazerosas e as que não são prazerosas, e fazer isso de maneira saudável. De maneira saudável, não tem como não gaguejar para responder isso, né? Não me prejudicar do ponto de vista... O exemplo do futebol é maravilhoso, que é você acordar no dia seguinte e você tá bem. Ser capaz de beber a minha cerveja, de brincar com meu filho, de curtir a minha mulher, de estar com os meus amigos e de cumprir o meu trabalho, cumprir a minha missão e dormir com a cabeça, dormir tranquilo. Isso para mim, Edna e Rafa, eu passei tanto tempo na minha vida sem dormir tranquilo, isso talvez seja uma das coisas que eu mais dou valor hoje, porque eu realmente deito para dormir tranquilo. Eu passei 7 anos da minha vida sem conseguir dormir direito, por preocupação. O sono é um ótimo momento mesmo. Fator de aumento de ingesta calórica. Pouco sono e sono de má qualidade. Verdade. Tem trabalho bem interessante sobre isso mesmo. E uma experiência inesquecível, Alan? Qualquer uma. A primeira que vier na sua cabeça. Eu tenho dificuldade com essas perguntas. Experiência inesquecível. Só pensa na primeira. Não veio a primeira, pô? Ainda não veio, mas quando ela vier, ela será a primeira. A experiência inesquecível, eu devia ter uns 15, 16 anos de idade. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu falei pro meu pai que tudo que eu estava escutando de música... Posso contextualizar rapidinho? Claro. É muito rápido. Com 14 anos, eu falei pro meu pai que tudo que eu escutava de música até aquele momento, eu achava que faltava alguma coisa, que talvez a música clássica me desse o que faltava, e ele comprou umas fitas, cassetes, e um Walkman e me deu, e eu comecei a escutar a música clássica, e eu falei, era isso que estava faltando. E eu virei o tarado da música erudita. Escutava o dia inteiro com fone de ouvido de Walkman. E aí eu estava escutando Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovsky, os Brahms, Wagner, Liszt, por aí vai. E meu pai um dia me chamou, a gente não tinha piano em casa, mas tinha 2 teclados, com um som de piano, que não tinha saída de som. Pianos profissionais normalmente não tem. Hoje em dia até tem, na época não tinha. Ele conseguiu fazer uma conexão com os 2 pianos, ele botou um fone, eu coloquei o outro fone, e ele tocou para mim o Clair de Lune de Debussy, que é uma música que não tem como... Eu fico arrepiado só de pensar. E a emoção que eu tenho desse momento, uma música que eu não conhecia, de um estilo de música que eu não conhecia ainda, nunca tinha escutado nem Debussy, nem Ravel, nem Fauré, essa galera que veio um pouco depois ali no final do século XIX, e ele sentou e tocou, não avisou, né? Ele só escuta isso aqui, sentou e tocou. Essa é uma coisa assim que não tem como explicar. Que ótimo. E se você pudesse escolher alguém para dar uma boa caminhada, sem pressa, sem tempo para acabar, e pudesse perguntar o que você quisesse para essa pessoa, quem seria e por quê? Pode ser vivo, tem que ser... Qualquer um que já existiu nesse planeta.
ou em outros planetas também. Hoje, o Ryan Holiday, que é o cara que escreveu o Princípios. O Obstáculo é o Caminho. Não? Quem é? Eu não sei Ela quem sempre é. fala isso, quando eu falo Ryan Holiday, ela, princípios, eu, não. Esse é o Ray Dalio. Desculpa. Me contextualiza, me conta quem é ele, eu não conheço. Ele é um estudante do estoicismo atual. Ele é um cara da atualidade que estuda estoicismo, não é do estoicismo atual. Ele é um estudioso do estoicismo, que escreve nessa linha. Eu tenho um livro que é muito estoico, tem 3 livros que são muito estoicos. O Ego é Seu Inimigo, que a Rafinha me indicou pela primeira vez. A minha história com o estoicismo tem Rafinha, André Mendes e Luciano Cardoso, em momentos muito parecidos. No mesmo momento que a Rafa me indicou o livro, o André me mandou um podcast que o cara falava sobre o estoicismo, e o Luciano falou para mim que eu tinha umas características que poderiam ser, sendo que eu nem sabia o que era, e aquilo. E quando eu li o Ego é Seu Inimigo, eu não juntei, eu estou falando isso hoje, na época era só o André Mendes e o Luciano Cardoso, que eram essas referências de ter me trazido para o estoicismo, você não, até eu entender que aquilo ali era estoicismo, o ego é seu inimigo, a quietude é a chave, presente de vocês no meu aniversário, e o obstáculo é o caminho. Os 3 livros dele, e agora ele tem A Vida dos Estoicos, que eu ainda não consegui ler, tô louco que eu não consegui ler, mas seria um cara que, a gente brinca, eu e o Carlos Amoroso, que a gente fala que o estoicismo é a autoajuda da filosofia. É lógico que é uma brincadeira, mas é um termos de autoconhecimento, é uma área da filosofia que todo mundo deveria ler. E hoje a minha citação inicial foi estoica, que o Sêneca é uma das maiores referências, das 3 maiores referências, Epiteto, o Sêneca e o Marco Aurélio, no estoicismo. Tem outros estoicos, tem o Zenão, que foi o cara que criou e tudo, mas esses 3 são os que têm os escritos que são as referências. E estoicismo foi uma época que passou. Hoje, você não pode dizer que alguém hoje é estoico, é isso? Então, olha só, o estoicismo é uma filosofia. É porque você falou assim, ele não é estoico, ele estuda sobre os estoicos. Aí eu fiquei confusa. Não, eu falei que não é o estoicismo atual. Isso. Porque é o seguinte, que assim, é estoicismo, pronto. Ele é um cara do estoicismo da atualidade. Se ele é estoico, aí eu vou bater mais, aí eu quero dar, essa caminhada vai ter que demorar mais. Porque uma coisa Entendi, é você ler, a diferença. É você gostar. Ser estoico, a gente, se olhar a história, talvez nem o Sêneca tenha sido 100%. Talvez Buda. É outro. Entendi. É outra. Entender é uma coisa. Ser é outro nível. É outro. É outro nível. Eu, por exemplo, eu não sou estoico. Eu gosto de estoicismo. Então você não. Para que você lê e você gosta e você não é? Não é que eu não consigo ser. É muito. Por quem dera se eu conseguisse ser estoico. Alain, se você pudesse ter uma habilidade, qualquer uma, qual seria e por quê? Ouvido musical, porque a música para mim é uma paixão. Poucas coisas me dão tanto prazer, poucas coisas me tiram no meu momento livre de ler, que eu gosto muito de ler. O que me tira de uma leitura? Às vezes eu falo assim, vou tocar 15 minutos de piano, quando eu vejo eu estou 1h30. Mas eu estou 1h30 lendo uma partitura na minha frente. Eu não vim com ouvido musical. Essa é uma parte que realmente, se eu pudesse ter, não para ser músico profissional, só para tocar mais livre, que seria mais fácil tocar do que só lendo. Legal, muito bom. Eu sei nada de música também, vou te falar. Não vi com ouvido, não vi com olho, não vi com nada de música. Às vezes tem e não sabe, só nunca teve contato. Pode ser, meu caso, é verdade. No meu caso, eu tenho contato, eu tenho certeza, eu sou evidência clara, isso é uma evidência, eu não tenho, e os meus irmãos, aliás, tem um irmão que tem, o meu pai é músico profissional, e eu não puxei meu pai nesse ponto. Antes da gente entrar na pergunta final, de onde a gente te encontra, a gente queria falar para a galera que está aqui, primeiro agradecer você ter ficado até o final desse episódio, que foi recorde. Ele bateu o próprio recorde. Que era dele. É isso. Não queria dizer nada, mas... As pessoas não estão no podcast, não estão vendo a cara que eu estou fazendo. Eu devia ter feito uma placa, eu já sabia. Então, acho que era... Qual é o recorde, Rafinha, de tempo, né? Eu deveria ter feito uma placa para esse momento, eu já sabia. Né? É um recorde de tempo, Rafa, é isso? Você bateu seu próprio recorde, parabéns, você vai ganhar um presente. Você vai ganhar um presente, Alain. Você vai ganhar um presente por ser recorde de tempo, por ser o cara que mais veio aqui. É verdade. Por ser o cara, nossa referência para assuntos cabulosos. Qual vai ser o presente, Edma? Ele vai ganhar uma caneca do Talk. Pra beber. Olha, isso é... Opa!
Cafezinho na caneca do toque. O próximo toque eu já vou estar aqui. Tá combinado. Por favor. Então tá. Ganhou. Só colocar sua caixa postal aí no chat que vai chegar na sua casa. Mas falando em presente, tem presente no episódio, Edma, sabia? Sabia? Galera, uma das diversas coisas que o Alan já fez na vida, uma delas é escrever um livro. Ele participou desse livro aqui, que se chama Atividade Física e Inovação, Tendências de Perspectivas. É de meia agora. E a gente vai sortear 2 livros, tá? Então, se você quiser ganhar, como é que faz, Edma, para ganhar? Basta ir lá na foto do episódio, no Toque da Saúde, e escrever. Escrever o quê? Escrever: o campeão voltou. E marca o Alan. O campeão voltou e marca @Alan Bastos. Você vai sortear esse. Para homenagear o Alan, que voltou para as redes sociais. A gente vai escrever: o campeão voltou. Tudo. E também isso motivar é uma ele a não sair. pressão de vocês, estratégia, me pressionando sutilmente para eu não desistir de novo, porque eu fico ali, dá preguiça. Tá bom, tá certo. Então, o campeão voltou, @Alan Gomes Bastos. Então, você vai ter sorteio. Tem 2 livros, então 2 pessoas irão ganhar. Tá bom? Quando a gente vai sortear, Edma? A gente vai sortear na sexta da semana do episódio que for lançado. Então, o episódio é lançado na segunda. E na sexta da mesma semana, a gente vai fazer o sorteio lá no Toque da Saúde. É isso, galera. Então, dia 29 de julho de 2022... será sorteado à noite no Instagram do Toque da Saúde. Mas, Alan, onde é que a gente te encontra? Já falei o Instagram, mas tem algum outro local? Virtualmente é só no Instagram mesmo. Legal. Tá. E pessoalmente? Presencialmente, em Ipanema, na minha casa. 70% a 90% das aulas que eu dou, todas as minhas aulas de personal, hoje em torno de 70% a 90% são online, com pessoas fora do Brasil, algumas dentro do Brasil, outras eu dou na casa das pessoas, e quando eu não estou na casa das pessoas ou na minha casa, numa clínica que tem aqui perto, chama MapGo, que tem uma área, que é uma clínica de mapeamento, de avaliação, também com ortopedista, nutricionista, e eu atendo alguns alunos de personal na área de treinamento que eles têm lá. Aqui na Prudente de Moraes, 1700 e alguma coisa. Legal, só chegar lá procurando Alan Bastos que vocês vão dificilmente vai me encontrar, porque... E outro local também que ele não falou melhor. Nos cursos da Movement. Procurem Movement, que vocês também vão encontrar o Alan Bastos. Movement Training, é isso aí. Alan, muito obrigada pelo papo, pela sua disponibilidade de tempo, principalmente, de falar com a gente. Espero que o pessoal tenha curtido. E, por favor, pessoal, todo mundo que ingere e gasta caloria, você tem que encaminhar esse episódio, não tem jeito. Se você conhece alguém que ingere caloria ou que gasta caloria, você tem que encaminhar esse episódio para todo mundo ficar na mesma página quanto a esse assunto. Não esqueçam que tem episódios antigos do Alan que vão complementar esse conhecimento. E não acaba por aqui, ele já deixou a deixa, vão vir mais. Um abraço para quem ficou até aqui, até a próxima. Valeu!